Bom, gente, antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu estiver lendo um texto, provavelmente você pode estar com uma versão da Bíblia diferente, tá? Segundo ponto, leia os textos. Terceiro ponto, eles expressam não o que eu penso, mas o que o nosso Criador pensa. O que vale é o que ele pensa e não o que a gente acha, né? O assunto é sobre religião e política. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a miúde estamos vendo pastores, padres, bispos, enfim, líderes religiosos de renome, incitando o rebanho ao envolvimento político. Tá? E será que isso é correto? Será que é incorreto? Então, vamos deixar que o estudo, né, possa nos dar uma ideia. A gente começa falando um relato de Atos capítulo 5, versículo 37, que fala a respeito de certo Judas, né, um galileu que juntou seguidores atrás de si, né, e na contenda ele acabou morrendo e todos os que o seguiam foram espalhados, né? Esse relato está em Atos dos Apóstolos, como eu falei, 5:37, e também na obra de Wish War, que é a Guerra Judaica de Flávio Joséfo, que também relata, né, que pouco antes de Yahushua nascer, este mesmo Judas conseguiu a ajuda de Sadoc, um fariseu, e engajou-se vigorosamente na causa da rebelião. Embora Judas fosse um rabino com uma seita dele próprio, ele tentou atiçar os naturais a revoltar-se, seus compatriotas, afirmando que aqueles que pagassem impostos aos romanos seriam taxados como covardes, né? Eu falei em Yahushua. Na verdade, estou falando do nosso Salvador, do Hamashia, que a gente conhece aqui no Brasil como Jesus, mas esse nome ele não traduz, tá, o verdadeiro caráter e significado do nome Yahusha, tá? Também hoje em dia, no hebraico moderno, eles abreviaram Yahusha para Yeshua. Também está correto do mesmo jeito, tá bom? Bom, então, agora vou dar para vocês aqui uma ferramenta que vai ajudar demais o cristão verdadeiro que se preocupa com a qualidade da sua adoração a pensar por si próprio e não conduzido por pessoas que só visam seu próprio interesse, né? Mesmo estando numa posição de dianteira. Tá? Então essa ferramenta é muito simples, tá? É uma ferramenta, uma dica, né, vamos dizer assim, que se a gente tem dúvida num determinado assunto, a gente coloca o nosso Salvador naquela situação. E se a gente perceber que ele se encaixou naquela situação, ok. Mas se você perceber que não ficou cômodo, não ficou legal ele ali naquela situação, que ali ele não se enquadra, então você já sabe que você já encontrou a resposta para a sua pergunta, né, para a sua dúvida. Bom, vamos agora ao próprio Hamashia, né, o nosso Messias. Mateus 4, de 8 a 10, diz assim: a seguir, o diabo levou a uma montanha extraordinariamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: eu te darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Então Yahushua lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito: somente a Yahuwah, seu Criador, que é o pai de Yahushua, né, deves prestar serviço sagrado, somente a ele. Tá? Então ele tomou uma posição aí, ele não aceitou os reinos do mundo governar como se fosse um rei político, né, mundial, tá? Ainda mais nesse preço.
João capítulo 6, versículos 10 a 15. E Yahushua disse: mandem as pessoas se sentar. Havia muita grama naquele lugar, assim cerca de 5.000 homens se sentaram ali. E Yahushua pegou os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos que estavam sentados ali. Fez o mesmo com os peixes, e eles comeram tanto quanto quiseram. Mas, quando ficaram satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Portanto, eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras deixadas pelas pessoas que haviam comido esses pães. O versículo 14. Quando o povo viu o sinal que ele realizou, começou a dizer: este de fato é um profeta, é o Messias que deveria vir ao mundo. Então Yahushua, sabendo que estavam com a intenção de fazê-lo rei, imediatamente retirou-se para o monte e ali ficou meditando sozinho. Então, ele mais uma vez não aceitou se tornar rei. Ele não aceitou um cargo político e nem se envolver na política. Agora, Marcos 12, 13 a 17. Outra situação. A seguir, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos partidários de Herodes para apanhá-lo nas suas palavras. Ao chegarem, eles lhe disseram: instrutor, sabemos que tu és um homem verdadeiro, que não busca agradar homens, pois não olha para a aparência, mas ensina o caminho do eterno em harmonia com a verdade. Portanto, perguntamos: é permitido ou não pagar o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar? Percebendo a hipocrisia deles, ele respondeu: por que vocês me põem à prova? Tragam-me o denário para que eu possa ver. Aí trouxeram e lhes perguntaram. Aí ele perguntou, melhor dizendo: de quem é essa imagem e inscrição? Aí responderam-lhe: de César. Então Jesus, ou melhor, Yahushua disse: paguem a César o que é de César, mas ao Criador o que lhe cabe. E ficaram maravilhados com ele. Quer dizer, mais uma vez ele demonstrou um posicionamento, né? De César é César, o que é de César, mas ao meu Pai o que cabe a ele, né? Como é que a gente pode entender isso? Alguns líderes religiosos dizem que a gente tem que cumprir todas as coisas que o governo determina e comparecer na sessão eleitoral para cumprir o regulamento é sim uma obrigação. Mas quando você está lá no secreto, você não é obrigado a escolher ninguém. Não é você que diz que já aceitou Yahushua como seu Salvador. Você mesmo não diz, ou você mesma não diz, que ele é o seu noivo e que você é a noiva dele, né? Então, a César o que é de César, mas ao Criador o que é do Criador, né? Romanos 13, 1 a 7 diz assim: todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão do Eterno. Mas as autoridades existentes foram colocadas por ele em suas posições relativas, mostrando aí que ele, né, ele que determina quem fica ou quem sai do poder. Agora vejam só o versículo 2. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição também contra a ordem estabelecida pelo Eterno. E os que tomam posição contra ela terão condenação sobre si mesmos. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Vamos supor, tá? Você votou na esquerda, mas foi do desejo do Criador que a direita ganhasse. Então, o fato de você ter votado na esquerda, mas sendo que foi a direita quem ganhou, você foi contra o desejo do Criador. Olha só o grande problema aí. Mas vamos dizer que você votou na direita e foi a esquerda quem ganhou. Ora, está escrito aqui
que todos estão nas suas posições permitidas por ele. Portanto, quem toma posição contra a autoridade toma também contra a ordem estabelecida pelo Criador. Mais claro do que isso, não consigo ver, não consigo encontrar, né? Aí, mais adiante, ele explica por que ele coloca essas autoridades, né? Que é para elas protegerem os nossos direitos e tudo, apesar que a gente sabe que a maioria não cumpre isso, né? Agora, olhem o que o Hamashia, né, e a Rúshua deixou bem claro em João 19:10. Então Pilatos o advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te pendurar no madeiro? Olha a resposta de Yahushua: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Gente, mais claro do que isso, tá? Então, mostrando, né, que realmente os governantes são empossados e nós não podemos ir contra eles. Na verdade, nem podemos falar contra eles, né? Porque estamos falando contra o arranjo do Criador, do Eterno, né? E todos nós pecamos nesse sentido, né? Nós não precisamos ir também no fundo do poço. A gente fica indignado com as coisas, mas isso aí, infelizmente, é algo que acontece e não quer dizer que a gente esteja certo. Tiago 4,4 fala, aliás, João 17,16 e 18,36, fala que o verdadeiro cristão não faz parte do mundo, né? Não faz parte do mundo, não tem nada a ver com o mundo, tá? Isso é a palavra né, divina, né? Tiago 4,4 agora, ainda diz assim, ó: adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com o Eterno? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo do Criador. Olha que coisa, hein? Pesada, né? Contra a gente mesmo. Tiago 1,27 mostra que não é o que a gente acha, sabe, que tem que prevalecer, a forma como a gente vai adorar. Não é assim, não. 27 diz: a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de quem? Do nosso Criador e Pai. É esta: cuidar dos órfãos, viúvas e nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Então o negócio é sério, né? Não é a gente que vai determinar como a gente vai adorar. Não, eu faço assim, eu faço assado, eu chamo Jesus, eu chamo não sei o que, eu chamo... Não, você tem que se amoldar ao ponto de vista do seu Criador, do nosso Criador, né? Portanto, agora eu pergunto para vocês: por que ficar à parte do mundo da política? Ou seja, evitar. É o que diz Gálatas 5, 19 a 23. As obras da carne são manifestas. O que elas são? Inimizade, ira, peleja, dissensões, homicídios. Não é isso que a gente vê na política? Inimizade, rixa, peleja, dissensões, político matando político. Isso vem desde Roma, né? Qual seria então a orientação para o cristão, né? O cristão, ele tem que promover os frutos do Espírito. O pastor tem que promover o cristão a promover, né, assim, a caridade, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Porque quando o cristão vota, de certa maneira, ele está patrocinando e alimentando toda essa rixa, toda essa peleja. O cristão não tem que fazer parte disso, né? Ele tem que sim que se preocupar com os frutos do Espírito. E para encerrar, somos considerados e temos o status de noiva de Yahushua, o nosso Salvador.
Seria correto, então, a noiva trair seu noivo escolhendo outro, mas achando que ele vai, digamos assim, aceitá-la depois, sendo que ele deixa bem claro que ela deve ser sem mancha e sem mácula? Gente, quero falar uma coisa para vocês. Eu não sou amo, eu não sou dono da fé de ninguém. Cada um faça a sua escolha. O meu dever é só chegar aqui e alertar. Agora a decisão cabe a você. Eu digo que o meu dever é alertar porque eu nem deveria estar fazendo isso se os pastores, se os dirigentes estivessem fazendo isso. Mas como eles não fazem, aí é obrigado a vir eu e outros irmãos, né? Deixar bem claro o que se espera do cristão, o que o Criador eterno espera de cada um. E se você ainda tem dúvida, coloque o Ramachia lá na fila, na sessão eleitoral, e veja se fica bem ele lá na fila esperando o momento para ir votar. Se ele couber lá para ir votar, então faça assim, né? Mas se você vê que ele não faria isso, não vá. A gente tem que ir sim, porque a gente é obrigado pelo governo, mas a gente não é obrigado a votar. Além disso, como está mostrando essa figura aí, nós temos a decisão. Vamos para a esquerda, vamos para a direita, ou vamos nos apegar a essa árvore da vida? Obrigado.